Boa noite a todas, meninas, mulheres. Boa Vamos noite. iniciar nosso terceiro dia. Hoje nós estamos com a presença da Débora Ximenes. Ela é advogada, ela vai se apresentar, né? Ela é advogada. Eu vi o perfil dela através das redes, na verdade, de Corredores Digitais, que é um evento que tem, na verdade, não é um evento, né? É um programa que o governo do estado tem. E aí eu vi o perfil dela e achei que fosse um perfil bacana para a gente trazer para o evento. Como eu informei esses dias, o evento tem essa proposta de sair da nossa bolha e chamar pessoas de outros ecossistemas. Na segunda-feira a gente teve a Camila, que trabalha muito com inovação. Ontem Legal. a gente teve, na segunda ainda a gente teve Manu, que é empreendedora social. Hoje a gente vai ter a Débora, que é advogada, e após ela uma publicitária. Então, muitas oportunidades de sair um pouco da nossa caixa e abrir nossos horizontes, né? Débora, sinta-se à vontade, o espaço é todo seu. À medida que você for apresentando, se tiver algum comentário no chat que eu achar relevante, eu faço algum comentário para sinalizar para você. E aí você conduz até às 20 horas da forma que achar mais conveniente para você, certo? Muito obrigada pela presença. Perfeito, perfeito. Boa noite a todas. É um prazer dividir esse momento com vocês. É uma oportunidade muito legal. Eu sempre gosto de falar com empreendedores. Também gosto muito de falar com mulheres. Eu também participo, inclusive, de uma ONG que é voltada para educação contra a violência contra a mulher, né? Assim, a violência estrutural contra a mulher. Então, e a gente sabe que uma das formas de vencer a violência contra a mulher é a independência financeira. Não que a gente só quer a independência financeira por conta disso, porque eu vivo em situação de violência familiar, por exemplo, mas é uma forma, né? Então, já tive a oportunidade de trabalhar com projetos levando conhecimento para mulheres que estavam em situação de violência familiar, e aí, por meio desse conteúdo que a gente levava para elas, a gente conseguia inserir ali alguma oportunidade de negócio, alguma oportunidade de empreendedorismo. Então, já foram oportunidades assim, de participar de projetos parecidos, envolvendo mulheres, na verdade, né? Guarda essa semelhança. Profissionalmente, eu sou sócia do escritório Barreto e Maia Advogados. Nosso escritório é focado em startups, ou seja, empresas de tecnologia. Então, por isso que essa fonte de contato aí com Corredores, né? Já participei como mentora algumas vezes do Corredores lá. É um programa do governo do estado que ele incentiva jovens, né, que ele vai nas universidades, principalmente, incentiva jovens a criarem ideias inovadoras, sejam ligadas à tecnologia ou não. Geralmente, ideias mais inovadoras são ligadas à tecnologia porque é uma forma que a gente consegue deixar mais rápido, né? Expandir um produto ou um serviço de forma mais rápida. Mas não precisa. Às vezes a gente tem uma ideia inovadora que não tem como base uma tecnologia, né? Acontece também. Eu também estou terminando agora pós-graduação em Direito da Tecnologia, que também tem tudo a ver com essa área de atuação, e estou no final do primeiro ano do mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Já trabalho aí como advogada há mais de 2 anos, mas também trabalhava já antes como estagiária, já em escritório, então já tinha uma vivência parecida com o que eu trabalho hoje. E o nosso papo de aqui vai ser sobre formalização de empresas, de negócios. A gente vai conversar principalmente sobre MEI, mas eu também vou trazer para vocês outras possibilidades. Tá? Pode ser que realmente o primeiro contato de vocês seja com o microempresário individual, MEI, mas também, às vezes, pode ser que vocês comecem 2 amigas, 2 primas, irmãs, conhecidas e querem juntas fazer um negócio. O MEI não seria a forma indicada. Então, para já trazer junto, eu trago também outras possibilidades aqui para vocês. E a gente começa a falar sobre o MEI, né? O MEI, ele é uma possibilidade, ele foi uma possibilidade que surgiu para que existe no nosso país uma carga tributária muito grande e a abertura de empresa também é muito complicado. É caro
e complicado. Então, muito burocracia. Nosso país é marcado pela burocracia, né? Hoje, para você abrir uma empresa, você ainda demora, e há muitos procedimentos burocráticos. E por virtude disso, em virtude disso, e também em virtude dos altos tributos, de ser inacessível para muitos empreendedores, muitos desses empreendedores que trabalham com serviços que movimentam menos dinheiro acabavam ficando como informais. E o governo não conseguia arrecadar nada desses trabalhadores, né? Desses empresários. Então, o que o governo pensou? Vamos criar aqui uma figura que seja simplificada para essas pessoas. Então, as pessoas que estão aí à margem da lei, né, que não estão cumprindo a lei, não estão pagando os tributos, não tem uma pessoa jurídica, é muito interessante que a gente consiga trazer elas para cá. Então, vamos dar alguns benefícios também para essas pessoas. E o MEI, ele é para circulação e produção de bens e serviços. A receita bruta anual, para você se encaixar realmente como MEI, enquadrar realmente dentro do MEI, é de R$81 mil, tá? Mas aqui não é lucro, é receita bruta mesmo, então é o que entrar na empresa. Se a empresa abrir, por exemplo, em junho, a gente vai contar vai dividir esse valor de 81 mil aí por 12 meses e fica 6.500, salvo engano, por mês, e tem que ser esse correspondente, porque se sair desse enquadramento, você não será mais MEI, então você passará para outra categoria, será uma microempresa, ou ME, e aí os tributos também são diferentes. Então, aqui é para uma realidade que eu tenho uma pessoa, um empreendedor, certo? Eu tenho esse empreendedor, ele precisa exercer atividade na fabricação de produtos ou em serviço, prestação de serviço, que esteja dentro da lista, porque tem uma lista, não é? Todas as atividades que se enquadram. Por exemplo, um médico não pode ser MEI. Então, tem as atividades. Tá? Eu aloprei aqui, estiquei a baladeira, mas só para deixar claro, existe uma lista de atividades. Então, uma pessoa que empreende sozinha como empreendedor, né, ela pode até ter um funcionário, mas a pessoa que pensa o negócio, que administra o negócio, é só ela. E que há uma movimentação de dinheiro que seja no máximo de R$81 mil, ela pode ser MEI. Se eu sou MEI, eu não posso ser sócio, não posso ser administrador e nem posso ter outra empresa. Ou seja, também não posso ter eu não posso ter 2 MEIs, por exemplo. Também não posso ter o MEI e ser sócio de outra empresa, na forma que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a limitada, que é outro tipo de empresa quando você tem sócios. Então, se eu tenho MEI, eu tenho só MEI, tá? Porque justamente é essa figura que foi criada para facilitar. Então, é para aquelas pessoas que realmente estão começando a empreender agora, o governo quer trazer esse incentivo para regularizar essas pessoas perante o controle do Estado, né? Então, ele oferece essa figura. É um benefício, e a gente vai entender um pouco melhor por que é um benefício, e aí, por isso, eu preciso se encaixar em alguns requisitos. Né? Um desses requisitos é esse faturamento, é eu não participar de outra empresa, e eu exercer alguma atividade que esteja nessa lista. Tem várias atividades na lista, eu vou dizer onde é que vocês podem encontrar essa lista também, mas, vez ou outra, a atividade que a gente exerce não está nessa lista, então a gente não pode ser MEI. Vou passar aqui. O site que tem todas as informações e por meio do qual vocês podem fazer o cadastro é o site gov.br, certo? Então, se vocês colocarem, por exemplo, no Google, vocês conseguem acessar esse site e lá tem todas as informações. O que eu falei agora, os requisitos, quem é que pode ser MEI, quais são os requisitos, quais são os documentos necessários para eu solicitar, para eu fazer o cadastro e solicitar o MEI, do CNPJ, quais são os documentos necessários. Informações muito importantes a respeito de benefícios, por exemplo, que eu vou apresentar aqui para vocês, que de repente vocês já trabalhavam como empregados em outras empresas, e aí quando você faz o MEI, pode ser que isso interfira, que um fator interfira no outro. Também tem todas essas informações aqui no site gov.br. Então é interessante se vocês acham que vocês se enquadram nesse perfil de MEI, eu sou empreendedora, estou aqui fazendo lanches
vou vender, vi que a minha atividade se enquadra dentro da lista de atividades do MEI e quero ter mais informações, como é que funciona. Esse site, gov.br, é o site por meio do qual vocês fazem o cadastro, inclusive vocês podem fazer esse cadastro sozinhas, tá? Não precisa de um contador para auxiliar, vocês conseguem fazer esse cadastro sozinho nesse site. E ele tem outras informações, ele explica, ele é bem didático, inclusive hoje eu olhei bastante ele para apresentar para vocês, e é bem didático mesmo. Então, vocês conseguem acessar pelo computador, pelo celular também, e conseguem ler direitinho o que ele traz de informações. Depois dessa tela aqui, a gente rolando, vai aparecer uma tela para você se regularizar. Aí seria o cadastro. Aí precisa fazer, se você não tiver cadastro no gov.br, porque tem outros serviços que o governo oferece, INSS, por exemplo, que você já tem o cadastro no Gov. Então, se você não tiver, você vai fazer aqui nessa páginazinha. O cadastro, ele é 100% online, como eu falei, ele é gratuito, e aí você só precisa preencher essas informações, que inclusive aqui tem o rol de informações que são necessárias para o preenchimento desse cadastro. É tranquilo, vocês conseguem fazer assim, numa sentada, né? Sentei aqui para fazer o cadastro, consegui fazer. Eu vi aqui, já decidi, então vou fazer o cadastro. Camila. Opa. Tem uma pergunta aqui no chat, a Kátia, ela é corretora de imóveis. E ela está perguntando se você indica essa modalidade para uma corretora de imóveis ou se um outro tipo seria mais apropriado. Pronto, eu acredito, tá? São muitas atividades, eu não sei decorar das atividades, mas eu acredito que corretor de imóveis não pode. Por quê? Porque o corretor de imóveis tem uma legislação própria para isso. Você precisa fazer uma prova, tem um curso, tem uma prova, tem um conselho separado. Então, eu acredito que não é permitido. Porque o corretor é como se fosse, por exemplo, um advogado. Como a gente é advogado, a gente tem que se submeter ao conselho de classe dos advogados. Então, tem uma questão bem diferente. Aproveitando, a Fabrícia levantou a mão. Fabrícia, você quer falar? É que eu não estou escutando, eu liguei para os parceiros. Fabrícia, tenta sair e entrar de novo. As últimas vezes porque deu eu não certo estou escutando. Meninas. Vou sair e entrar de novo, né? E a Silvia está perguntando se aposentadas podem possuir INDO por mês. Sai de novo, sai. Peraí. É para sair, é? É para sair. Oi? Fabrícia, conseguiu ouvir? Débora? Oi. Podemos voltar? Pronto, a gente tem a Girlene está querendo falar e a gente tem uma pergunta sobre uma pessoa que é aposentada pelo INSS, se ela pode possuir o MEI. Pronto. Existem alguns benefícios, né? Tem até uma lista, inclusive, nesse site aí que eu indiquei para vocês, tem uma lista de benefícios que podem ser impactados se você formalizar o MEI. Dentre esses benefícios estão aposentadoria por invalidez, auxílio saúde e salário maternidade. Então, se for uma aposentadoria por invalidez, não poderia, não é que não poderia, né? Mas você perderia. Eu estou escutando a minha voz voltando. Não sei se é interferência. Então, assim, se for aposentadoria por idade, ok. Mas se for aposentadoria por invalidez, por exemplo, aí o que se entende? Que a partir do momento que você abre o MEI, você vai trabalhar. Então, você não está mais inválido. Aí tem que observar realmente essas questões. Próximo. Perfeito. Então, não enxergo nenhum impedimento, se é por tempo de serviço, tá? Porque aposentado... Girlene, se quiser aproveitar e já fazer a pergunta, que aí quando a Débora voltar, já volta com todo o pique. Porque, só continuando, né? Porque os aposentados,
Depois, se você se aposenta, você pode trabalhar em outra atividade, pode exercer outra atividade. Não poderia realmente essa questão da invalidez, né? Porque você está ali sem trabalhar por estar inválido. E se você volta a empreender, então entende-se que você não é mais inválido. Mais alguma pergunta? Pronto, Débora. Continua. A Gilene tem que entrar e sair de novo para ver se dá certo o áudio dela, tá? Perfeito. E aí, quais alguns benefícios, tá, que por meio do MEI você consegue para você e para sua família? Por quê? A gente vai ver aqui mais à frente que na guia de pagamento de tributos tem um valor relacionado ao INSS. Então, alguns dos benefícios que você pode adquirir para você é a aposentadoria por idade, né? Você comprova ali pelo tempo de serviço, a aposentadoria por invalidez também, se ela vier nesse período, auxílio doença e salário maternidade. E para a família também é possível, por meio do MEI, conseguir o auxílio reclusão e pensão por morte. Então, esses benefícios, né, eu retirei, inclusive, lá da página do gov.br. Se tiver no celular, inclusive, sobre o volume aí, tem um símbolozinho de alto-falante que fica na parte superior, no cantinho direito, que ele, se você apertar nele, ele fica realmente muito baixo. Aí, se você apertar de novo, fica no Viva Voz. Aí dá para ouvir sem fone de ouvido. E aí, partindo, né? Continuando aqui. É necessário, para quem trabalha, tem o MEI, certo? E trabalha também com o comércio, indústria e transporte, precisa, além do MEI, ter uma inscrição estadual. Mas se você trabalha, por exemplo, com prestação de serviço, você não precisa, tá? Que é só para quem trabalha com comércio, indústria e transporte. Todo o MEI, quando você for prestar serviços para uma pessoa jurídica, principalmente, vender produto ou prestar um serviço para uma pessoa jurídica, você vai precisar gerar nota fiscal. E o seu CNPJ do MEI, ele lhe permite essa possibilidade, né? Essa possibilidade por meio do CNPJ. E quais são os tributos, né, Débora? Falou que a carga tributária no Brasil é muito alta e que para o MEI é mais tranquilo, né? Porque o MEI já foi criado pensando nisso, pagar menos tributos. Os tributos, eles são pagos numa guia única e ele inclui o ICMS, o ISS e o INSS. Então, aqueles valores que eu falei para vocês de benefícios seriam relacionados aqui ao INSS, né? Você paga esse valor mensalmente e, por isso, quando você precisar, você pode ser beneficiado com esses benefícios do INSS. Então, mensalmente, vocês têm uma guia que deve ser paga, que vai incluir esses 3 tributos, certo? É muito importante também que o empreendedor, o MEI, ele tenha um controle de todas as entradas e saídas da empresa. Por quê? É interessante fazer um relatóriozinho de receitas, você precisa acompanhar essas receitas e no final do ano você precisa fazer uma declaração. Por quê? Lembra que tem um teto? O teto não é R$81 mil, então como é que a gente vai apurar isso? Por meio dessa declaração anual, certo? Então é preciso ter esse controle. É muito indicado, não é obrigatório, mas é indicado que você tenha aquele livro de controle ali de caixa, que tem ali todas as entradas e saídas diárias, você conseguindo controlar isso, fica bem mais organizado. Tá? É importante também que o empreendedor ele se organize, porque as pessoas, pelo menos eu nasci no interior, nasci e me criei no interior, e os empreendedores que eu conhecia lá, eles misturavam muito o pessoal com o profissional, misturavam muito as receitas e as despesas de casa com as da empresa. E isso não é interessante, certo? Porque vai haver uma confusão aí, você pode perder o controle, perder a organização realmente das finanças da empresa e das finanças de casa. Mas aqui no caso, como a gente está falando de empresa, o mais importante são as finanças da empresa. Então é muito importante que você consiga separar. Obviamente, você como empreendedor, você vai ser remunerado
mas que você saiba separar. Então, você coloca isso como um dos custos da empresa, e não como se a qualquer hora eu possa entrar ali no caixa da empresa e pegar dinheiro, comprar coisas para minha casa, comprar alimento, comprar qualquer coisa que eu esteja precisando. Então, é importante que você, como empreendedor, você saiba também lhe remunerar, né? Você saiba organizar como se você estivesse remunerando outra pessoa, para não ter problemas, realmente conseguir essa organização maior. Vocês têm alguma dúvida do MEI até aqui? Mais alguma dúvida, né? Já foram tiradas algumas. Aqui no chat só perguntaram sobre pensão por morte, se entraria nesse quesito também de não poder fazer o MEI. Pode ser cancelado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acredito que não. Pronto. Não são cancelados, os benefícios que não são cancelados após a formalização do MEI. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, Programa de Integração Social, PIS, pensão por falecimento do cônjuge ou filho, pensão por falecimento dos pais, pensão recebida por tutor de menor de idade por morte do responsável. Então, essas não são atingidas. Mas aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, como eu já falei, sim. Seguro-desemprego também, Bolsa Família, inclusive, também. E para quem é funcionário, não sei se tem algum caso, se for funcionário público federal, né, trabalhar para algum ente da União, não pode, tá? Assim, por norma, o Estatuto dos Servidores Federais, ele proíbe. E se for funcionário público estadual ou municipal, é necessário analisar o estatuto de cada um dos estados, de cada um dos municípios, né? Então, do município ou do estado que você é lotado, para saber se o estatuto dos servidores proíbe ou permite. Em alguns casos, realmente proíbe. Quem é concursado no município tem que olhar o edital ou olhar o estatuto dos servidores mesmo. Eu acho que a pergunta da Socorro aqui, na verdade, era com relação ao benefício, né? Não é nem se cortaria, mas se você pagando, agora que eu vi aqui no bate-papo, se você pagando esse imposto, né, o valor relacionado ao INSS, daria esse direito. Então, sim. Não havendo mais dúvidas sobre MEI, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre outras possibilidades que vocês têm, certo? Existe, o MEI é um tipo de empresário individual, certo? Se você deixa de ser MEI porque você atinge aquele faturamento, você pode passar a ser empresário individual, normal, que não tem realmente esse limite, ou você pode ter uma sociedade limitada unipessoal. Qual é a diferença de essa sociedade limitada? A sociedade limitada, ela protege, diferente do MEI, diferente do empresário individual, ela protege o teu patrimônio, separa o patrimônio da pessoa física do patrimônio da pessoa jurídica, ou seja, separa o patrimônio da minha empresa do meu patrimônio. O que acontece? Vocês têm a empresa de vocês, tá? É uma conversa chata porque a gente pensa na empresa, a gente pensa só no que vai dar certo, a gente não pensa no que vai dar errado, mas suponhamos que vocês fazem um empréstimo, ficam devendo, ou vocês entregam um serviço para o cliente não gostou e diz que você deve devolver o dinheiro, por exemplo, vocês contraem alguma dívida, alguma responsabilidade. Se você for MEI, ou se você for empresário individual, esse valor ele vai ser pago com o dinheiro da sua empresa. Se a sua empresa não tiver, pode entrar no seu patrimônio, tá? Se a gente for para a justiça, por exemplo, vai entrar no seu patrimônio. Então, se você tem um imóvel, um automóvel, ele pode ser atingido por conta dessa dívida. Perfeito. Quando eu tenho uma sociedade limitada, é diferente, tá? Eu tenho uma proteção maior ao meu patrimônio pessoal. Então, as dívidas da minha empresa vão ser pagas pelo dinheiro da minha empresa. Só tem exceção para isso quando são dívidas trabalhistas. Então, eu tive problema com os meus funcionários. Aí, realmente, a legislação trabalhista ela é mais protetiva.
Então, abre uma exceção para entrar nos seus bens, se necessário for. E se for dívida tributária, tá? Mas se for, por exemplo, um empréstimo bancário, dívida com cliente, dívida com fornecedor, você vai pagar no limite do dinheiro que a sua empresa tem. Então, tem um capital social que a gente define lá como se fosse a conta, o dinheiro que tem na conta da empresa é aquele valor. Não está aqui em risco os seus bens, a sua casa, o seu automóvel, a sua motocicleta, não tem esse risco. Então, é uma segurança maior. O que eu recomendo? Se o seu negócio ele já está se desenvolvendo mesmo, você já tem muitos clientes e há um certo risco de repente, sei lá, dar um probleminha ou outro, porque quanto mais clientes, mais chances de você ter um problema, né? Obviamente. Então, se a sua empresa já está nesse nível de maturidade, o ideal é que você tenha uma limitada. Ela é um pouquinho mais cara do que o MEI. Por quê? Porque os impostos são um pouco diferentes, tá? No MEI você paga só aquela guia ali mensal e é realmente um pouco mais barato. Na limitada, você já tem impostos diferentes, você já precisa de um contador para lhe auxiliar, porque realmente já é um pouquinho mais burocrático. No entanto, a proteção compensa. A proteção que a lei dá compensa. Nessa limitada, você pode tanto estar sozinho, que é a limitada unipessoal, quanto estar com outras pessoas, que é a limitada mesmo, sociedade limitada. Então, a possibilidade, sim, se você vai começar a empreender agora, eu quero ser MEI, porque eu preencho todos os requisitos do MEI, mas eu estou empreendendo com outras pessoas. O ideal é que você não abra o MEI, você abre a sociedade limitada. Por quê? Se o MEI está no seu nome, por exemplo, é você que se responsabiliza por tudo. Tem outras pessoas ali que estão participando do negócio, que estão recebendo os benefícios, usufruindo dos benefícios do negócio, mas ela não está se responsabilizando, porque é você que está com o seu nome lá no MEI. Sem contar que a estrutura do MEI já não tem uma proteção tão grande. Então, você fica realmente muito exposto. Aí eu já recomendo realmente, se o seu negócio já está se desenvolvendo mais, se tem mais pessoas também trabalhando junto com você, como sócio, né? Obviamente. Então, você já começa a pensar na limitada, procura um auxílio realmente de um contador, porque aí já é necessário, já tem uns procedimentos um pouco mais burocráticos. Não dá, por exemplo, para abrir a limitada pela internet. Só pegando aqui gov.br consigo abrir uma limitada? Não. É preciso fazer um documento, que a gente chama de contrato social, e ele vai dar a existência a essa empresa. Então, é um pouquinho mais burocrática, mas se você, como falei, se é um negócio que envolve mais riscos, sua empresa já tem mais clientes, tem muitos fornecedores, então, para proteger realmente seu patrimônio, melhor já partir para a limitada. Mesmo que no começo a circulação, às vezes, do dinheiro seja menor que 81 mil, por exemplo, ainda assim, se tem um potencial grande de crescer em pouco tempo, já seria melhor começar com a limitada. E aí, a primeira decisão da limitada é a escolha do sócio. Tá? Muito cuidado quando vocês forem escolher sócios, porque sócio você vai passar na empresa, às vezes, muito mais tempo que você passa em casa, tá? É um casamento, a gente sempre fala que sociedade é um casamento. Então, você precisa pensar muito bem. A gente tem que pensar muito bem antes de casar, na vida civil, a gente também precisa pensar muito bem antes de abrir a sociedade como pessoa, porque as pessoas pensam muito diferente, é importante que você conheça qual é a personalidade dessas pessoas, perfil técnico também. Você não pode procurar uma pessoa que tem as mesmas habilidades que você, porque no negócio ele vai precisar de pessoas com habilidades complementares. Então, precisa conhecer também o perfil técnico, precisa saber o perfil mais personalidade, a pessoa também, como é que ela reage a críticas, por exemplo, a feedbacks, ou ela gosta de mandar em todo mundo, por exemplo. Pode ser que a sua personalidade com a dela não batam tão bem. E vocês vão conviver muito tempo, vocês vão precisar tomar muitas decisões juntos. Então, é preciso realmente muita atenção e é uma decisão de muita responsabilidade. Pronto, perfeito. Aqui, eu posso responder direto aqui a pergunta? A Silvia perguntou aqui como seria uma limitada unipessoal, que é de uma pessoa só, né? Pode ser qualquer atividade? Pode sim, tá? Então, não tem essa limitação de atividade. Qualquer pessoa pode empreender sozinha com uma limitada unipessoal. Diferença, limitada unipessoal não tem essas limitações de atividade, não tem limitação de valor do faturamento,
E você pode ter, por exemplo, várias pessoas, contratar várias pessoas, assinar carteira de várias pessoas, não tem aquela limitação que no MEI tem. Então, pode. A limitada unipessoal é como se fosse um MEI, mas sem essas burocracias. E da mesma forma, é como se fosse uma sociedade, mas você está sozinho como sócio. Você é sócio único. E você tem toda a proteção do seu patrimônio. Quando você, se não for, né, uma limitada unipessoal, for uma limitada, sociedade limitada com sócios, é muito importante que vocês alinhem todas as expectativas desde o começo, certo? E no alinhamento dessas expectativas, não é legal deixar esse alinhamento só de boca. Então, vamos pensar aqui um caso prático. Eu e a minha cunhada vamos abrir uma sorveteria, certo? É importante pensar quanto cada uma vai investir em dinheiro, quanto cada uma vai se dedicar em tempo de dedicação, né? Por dia, quantas horas por dia, quantas horas por semana, qual o percentual de cada uma. Vamos no futuro querer novas pessoas, as duas concordam que vão querer novas pessoas que entrem com dinheiro, por exemplo. As duas têm consenso com relação aos fornecedores, têm consenso com relação ao local onde vai ser a sede do imóvel, do estabelecimento, por exemplo. Essas questões são importantes de vocês alinharem antes de começar o negócio, antes de deixar realmente o negócio... Boa noite. Boa noite. Antes do negócio se estabelecer, porque há alguns problemas que podem vir por conta dessa falta de alinhamento inicial podem ser tão fortes que podem acabar com a empresa. Então, por isso que é importante, assim como num relacionamento, realmente eu consigo comparar o relacionamento de sócios com o relacionamento mesmo de um casal. Se você, antes de começar a namorar, você não conhece as características principais, ou de casar, né, da pessoa com quem você está convivendo, pode ser que no futuro vocês tenham muitos conflitos em virtude disso. Se vocês tivessem conversado mais, talvez não tivesse tantos conflitos. Da mesma forma na sociedade. Pode ser que esses conflitos não tragam um rompimento, que vocês consigam aprender, mas pode trazer um desgaste, né? E diferente da relação aqui que você tem no casamento, por exemplo, tem aquele amor envolvido, tem outras coisas envolvidas. Na sociedade não tem, né? Então, na sociedade aqui, vocês são pessoas adultas que querem ganhar dinheiro. Então, às vezes, problemas desgastam muito e acaba levando ao fim da empresa, só porque vocês lá no começo não sentaram para refletir alguns pontos, para alinhar alguns pontos. Então, é muito importante essa maturidade, sentar, escrever alguns pontos e deixar aquilo bem estabelecido, por escrito, assinado por vocês, para se no futuro tiver alguma manifestação daquele problema, vocês conseguirem resolver por meio do que vocês acertaram antes. E eu até trouxe aqui, vocês podem fazer print, se for o caso de interesse de vocês. Eu realmente não sei se vocês têm interesse nesse tipo de sociedade. Precisa apresentar para vocês não pensarem que a única possibilidade de vocês é o MEI. E também porque essa possibilidade de sociedade é mais segura, né? Mas, nesse documento, vocês iriam qualificar, ou seja, dizer quem são vocês. Débora, brasileira, solteira, advogada, residente no endereço tal. CPF número tal. Vou qualificar a pessoa. Vou também dizer qual é o nosso projeto. Então, vou definir qual é o projeto. Dizer quais as responsabilidades de cada uma dessas pessoas. Se a empresa não tem CNPJ ainda, porque às vezes vocês estão só se organizando. Como eu disse, é interessante vocês discutirem alguns pontos antes de partirem mesmo para... Certo, seremos sócios. Então, se ainda estiver aí naquela fase inicial, não tiver CNPJ, você coloca esse documento e diz uma data que vocês querem abrir realmente o CNPJ. Já falam também sobre o percentual que vocês pretendem dividir, como é que vai ser a divisão desse percentual, porque a empresa ela tem 100%. E aí, como é que vocês vão dividir? São 2 pessoas? Vai ficar 50 com cada? Ou será se eu contribuo mais, eu trabalho mais, então eu vou ficar com um pouco mais? Tem que pensar nessas questões também, tá? Pensar também na eventual saída de um desses sócios. Porque quando a gente casa, a gente não casa para separar. Mas, infelizmente, às vezes pode acontecer. Principalmente quando falta alinhamento lá no começo. Então, na sociedade, da mesma forma. Às vezes não. A gente sempre constitui uma sociedade para dar certo. Bem otimistas. Mas, às vezes, dá errado.
Dá errado, às vezes, não é nem porque vocês brigaram, mas porque a pessoa recebeu uma oportunidade maior, melhor, era o sonho da vida dela, não tinha aparecido ainda quando vocês abriram a sociedade, mas de repente apareceu, abriu uma porta, como fala o pessoal do interior, né? Então, é preciso que vocês falem sobre isso nesse documento aí que vem antes até da abertura da empresa. Se fulano sair antes de 6 meses, eu vou ter que pagar a parte dele? Ou será que se ele sair num tempo muito curto, ele vai perder tudo? Então, essas coisas são importantes de vocês pensarem se vocês vão trabalhar com outras pessoas, né? Trabalhar em sociedade. Falar também sobre sigilo, principalmente em empresas. Você tem o sigilo, por exemplo, de informações muito importantes. Nome de clientes, nome de colaboradores, plano de negócio. Eu tinha um determinado plano, eu queria, em 2022, eu queria chegar nisso, a minha meta era essa. Se alguém sair por aí divulgando essas informações, pode ser que seja ruim. O concorrente pode saber, por exemplo. Então, é importante também que nesse documento vocês guardem a obrigatoriedade, né, esse dever de sigilo das pessoas que fazem parte desse projeto com vocês. Não concorrência também, se a pessoa sair da empresa e quiser abrir um concorrente, por exemplo. Eu vou sair da empresa porque eu vou abrir agora uma empresa só para mim, vou abrir na frente do teu estabelecimento. Será que é interessante? Então, no mercado, as pessoas fazem isso. Quando elas se unem como sócios, elas estabelecem algumas regras para, se a pessoa sair da empresa, ela tem que passar um determinado tempo sem concorrer, por exemplo, ou não pode concorrer aqui na minha cidade, no meu bairro, a depender da extensão do seu negócio, você vai moldando essa obrigação. E sobre propriedade intelectual é, por exemplo, a marca de vocês. Então, tem um nome da empresa. Quem criou esse nome? E quem criou saiu da empresa. Pode levar o nome? Ou esse nome fica com a empresa? Imagine aí, vocês abrem uma sorveteria, sócia A, sócia B. A sócia B saiu e foi ela que teve a ideia, ela criou toda a identidade da empresa e tal, mas ela saiu porque não quis mais ficar na empresa. E aí levou tudo. Ou seja, a empresa vai começar do zero, porque a marca é a forma como você se comunica com o seu consumidor. Se você muda a marca, é como se a empresa começasse realmente do zero, né? Então, essas questões vocês precisam pensar se vocês vão empreender em sociedade. E para negócios mais digitais, então, se eu tenho uma loja no Instagram que vende roupa, por exemplo, aí, se eu tenho um site, uma loja, um ponto ali no Facebook, eu já tenho que pensar em outras questões a mais, tá? Porque eu preciso, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupas, eu preciso deixar lá as regras sobre troca da roupa, sobre devolução de valor, sobre entrega, sobre a qualidade desse produto. Então, já preciso disponibilizar mais informações para essas pessoas, tá? Se, por exemplo, é que eu não sei quais são as empresas de vocês, como é que vocês pretendem empreender, mas se eu sou uma corretora, por exemplo, e eu tenho acesso a diversas informações pessoais dos meus clientes, tenho que ter também cuidado, tá? Tem uma nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela protege os nossos dados pessoais. Então, se eu coleto dados pessoais de várias pessoas, endereço, CPF, RG, número de telefone, onde é que ela mora, os apartamentos que ela está, qual é o perfil de apartamentos que ela está procurando, tudo isso são informações que são pessoais, que são muito importantes, que se reveladas, se, por exemplo, eu tenho uma fichinha, eu tenho vários envelopes ali com os documentos das pessoas. Se esses envelopes sumirem, se alguém tiver acesso a isso, é muito perigoso, né? Porque são dados pessoais de alguém que você estava responsável e, de repente, pode ficar sob o comando de outra pessoa. Então, o titular dos dados, ou seja, a pessoa que deu os dados dela para você analisar, pode se sentir realmente lesada, se sentir ofendida e até ajuizar uma ação contra você. Então, se você trabalha, se o modelo de negócio de vocês é mais relacionado a esse modelo que vocês coletam dados pessoais, vocês também precisam pensar um pouco sobre o cuidado com esses dados. Ter muito cuidado, guardar direitinho, se for guardar numa pasta web, na internet, né, no Drive, por exemplo, não compartilhar com ninguém, ter realmente uma proteção maior. Por último, eu coloquei aqui para falar com vocês sobre registro de marca, tá? Eu acho que realmente eu até
fui além do que a gente tinha planejado aqui, mas é importante também, mesmo que vocês tenham um MEI, seja vocês tendo um MEI, seja vocês tendo uma sociedade limitada de pessoal ou uma sociedade limitada, no geral, se vocês têm aquele nome lá do estabelecimento de vocês, ou o nome que as pessoas conhecem vocês, isso é uma marca. E é importante que vocês protejam essa marca, porque outras pessoas podem ver a sua marca e podem registrar a sua marca e passar a ter direito a ela. Então, o registro da marca, ele não é o arrobazinho lá do Instagram. Ele também não é o site, né, o domínio que você contrata para o seu site. Né? Estou lá no registro.br e contrato um domínio para o meu site. Eu vou acessar aqui deborachmendes.com.br. Pronto. Tenho esse domínio aqui, tenho marca registrada. Não. Quando vocês fazem um contrato social também, se for o caso, né, não é o caso do MEI, mas no contrato social, vocês também tem um direito de colocar lá o nome fantasia, mas esse nome fantasia também não protege a tua marca. Outras pessoas podem utilizar, certo? Então, a forma de proteger a marca, ou seja, a identidade que você se apresenta para o seu cliente, às vezes é o seu nome. A marca é o seu próprio nome, a Débora Ximenes e uma identidadezinha visual aqui, as cores da minha marca, por exemplo. Pode ser o meu nome. A forma de proteger essa marca, por meio da qual eu me apresento para o meu público, é no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, existe todo um processo para o registro dessa marca. Todas as marcas famosas que vocês conhecem, elas têm registro nessa plataforma. É só marca famosa, só empresa grande que precisa? Não. Porque, às vezes, sua empresa é pequena, mas ela recebe um destaque, você não registrou lá, e pode ser que alguém registre e depois peça para você parar de usar. Então, quando, principalmente, você já trabalha com estabelecimento físico ou com um site na internet, que realmente as pessoas precisam do teu nome para se identificar com o teu produto ou com o teu serviço, é muito importante, tá? Porque, por exemplo, se você trabalhava num site, tinha um determinado nome, e alguém registra aquele nome, adquire direito sobre aquele nome, você tem que deixar de usar, quando a pessoa for te procurar de novo na internet, ela não vai te encontrar. Então, realmente, ela vai encontrar outra empresa. E aí tem um prejuízo muito grande se você perde realmente essa marca. Bom? Então, o que eu planejei foi isso. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu fico aqui à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre qualquer um dos assuntos que a gente colocou aqui. Débora, então, só uma pergunta que me veio agora, que você falou de registro de marca. Para me fazer o registro da marca, eu preciso ter CNPJ? Não precisa. Pode fazer com... Ótima pergunta. Pode fazer com CPF, ou pode fazer com MEI, ou com CNPJ, tá? Depois, mais à frente, se você tiver o CNPJ da empresa, você pode transferir para a empresa. Mas, inicialmente, você pode fazer sim com CPF ou com MEI. Não tem nenhum problema. Então, agora eu tenho uma loja de salgados, massa. Aí tem um nome lá que eu já estou trabalhando no Instagram, Perfeito. No iFood, fazendo entregas. Se eu quiser fazer esse registro, eu posso fazer mesmo com CPF. E, posteriormente, se a empresa der certo, se Deus quiser, vai dar certo, aí a gente pega e faz a transferência, né? Perfeito. Eu digo isso até porque eu vou contar até um caso. Eu trabalho na ONG, mas antes eu trabalhava num restaurante, né? Devido à pandemia, o restaurante entrou no iFood, como bem dizer, quase todos os comércios de alimentação, né? Eu digo comércio porque não foi só restaurante, foi bebida, um monte de gente entrou nos deliveries, né? Uhum. E aí, quando foi isso no ano passado, né? Durante a pandemia, quando foi esse ano, a gente encontrou outros 2 negócios quase assim. Tem um que é especificamente o mesmo nome e tem outro que só tem um acento a menos. E aí um cliente nosso falou: vocês mudaram de endereço porque eu fui procurar no iFood, aí eu comprei, mas aí vocês estão no Benfica, agora é isso. Aí a gente descobriu através de um cliente que tinha esse outro. E aí pode ser que vários clientes tenham comprado lá, porque o iFood tem essa questão de você
você compra, se torna um pouco impessoal, né? Porque você não vai no estabelecimento. Não tem acesso nenhum, né? Também. Você não compra, você compra por meio de um aplicativo. Então, pode ser que diversos clientes tenham comprado outro endereço, desse outro local. A qualidade, para ser sincero, a gente não sabe, porque a gente nem sabia que existia. Então, se a gente preza muito pela nossa qualidade no atendimento da qualidade do nosso produto, pode ser que a gente tenha tido alguns, não feedbacks, porque não chegou até a gente, né? Mas num Google da vida, alguém faça um comentário, achando que está falando de um produto nosso, está falando de produto de um terceiro, tá entendendo? Então, eu achei muito relevante essa questão do registro, porque eu posso combater, né, essas Exatamente. Exatamente. O registro da marca, o INPI, ele é um órgão federal, tá? Ele é um órgão público que foi criado para tutela justamente desse tipo de propriedade, né? Que hoje é um ativo muito importante para a empresa. Antes, as pessoas poderiam não ligar, mas hoje em dia, aquele nome da empresa, essa identidade da empresa conta demais. Às vezes, eu entro no iFood e eu escolho o estabelecimento pela identidade visual, pelo nome, porque eu me identifico, eu gosto. Eu acho que aquela identidade visual passa uma qualidade. Então, realmente é muito importante. E essa tutela da marca, ela existe justamente para, primeiro, para honrar o empreendedor que dedica tempo, dedica dinheiro na construção dessa marca, para criar essa identidade com o público, porque realmente às vezes leva tempo e leva dinheiro, você precisa investir em marketing, por exemplo. E 2, para o consumidor não se confundir, porque pode ser que eu compre de A pensando que estava comprando de B. E como foi muito bem exposto, foi uma perfeita observação. Isso pode atrelar significados negativos e positivos indevidamente. Positivos, porque a outra marca que surgiu depois, ela acaba pegando carona com a tua marca, e só porque tu já tinha uma qualidade, todo um conceito criado com o teu consumidor, ela se aproveita e realmente pega carona. Ou pode ser negativo, porque as pessoas vão... A propaganda boca a boca, muitas vezes, ela impacta muito, seja positivamente, seja negativamente. Então, pode ser que falem do teu produto, do teu serviço por aí, e as pessoas falem do serviço do outro, e as pessoas vão atribuir a você e vão deixar de consumir, por exemplo. Então, realmente é muito importante. Aí agora tem duas pessoas que querem falar. Primeiro a Socorro. Pode falar, Socorro. Só ligar o microfone. Oi, boa noite a todas. Boa noite, Socorro. Em relação, né, ao MEI, porque eu sou formalizada, né, eu sou MEI, e você falou, Débora, que entre os benefícios, né, de ser MEI, né, a gente contribuindo mensalmente, a gente tem direito a uma aposentadoria, né, futuramente, né, que eu fico na dúvida se é por idade, né, ou tipo de contribuição, né? E também aí tem a questão assim de um auxílio, né? No caso auxílio doença, né? Se a gente chegasse, né, ficar impossibilitada por algum período, né, de trabalhar, tem o auxílio, né? Perfeito. Aí você me falou da pensão por morte, né? Aí eu não sabia, eu coloquei lá, né? Eu não sabia. Então assim, quem tem direito a ficar, né? Tem algum requisito, né, para receber essa pensão? Só porque assim, para mim é novo, é nova essa informação. Perfeito. Essas informações, inclusive, retirei lá do site, mas com certeza tem na lei também. Elas podem ser, inclusive, tratadas melhor diretamente com o INSS. Eu acredito, tá? Não tenho muita convivência com essa parte de aposentadoria, porque eu nunca tive contato nem na faculdade, né? Eu sempre trabalhei mais para a empresa, então eu fugi bastante dessa parte de previdenciário. Mas o mais importante esses benefícios realmente são garantidos por meio do pagamento daquela guia que você paga ali, está incluso em INSS, e aí realmente você consegue ter acesso a esses benefícios para você individualmente e para a sua família. Eu recomendo que a senhora entre em contato com o INSS para entender os principais detalhes, né? Questão de tempo, porque eu imagino que precisa ter um tempo de contribuição mínima, tá? Não é, abri o MEI hoje,
eu já consigo realmente ter benefício, ter auxílio, ter acesso a esse benefício. Com certeza precisa de um tempo mínimo de contribuição, porque você vai contribuir. É como se você estivesse pagando previdência, né? A previdência, você contribui individualmente, então no meio da mesma forma. Então, com certeza deve ter um tempo mínimo e deve dispor com mais detalhes a respeito de quem preencheria esses requisitos. Pensão por morte, por exemplo, vai ser dividida, um benefício de salário mínimo para ser dividido entre todos os menores de idade, por exemplo. Esses detalhes é melhor a senhora se informar com o INSS, para ver se você já se enquadra realmente nesses requisitos, por exemplo, pelo tempo de contribuição. Débora, o que eu sei, eu também tenho MEI, né? O que eu sei em relação a MEI, assim, o MEI é uma facilidade, como a Débora falou, não quer dizer que todas as pessoas são contempladas pelo MEI. Eu possuo MEI principalmente porque eu prestava alguns serviços, e como eu tinha que fazer nota fiscal, o MEI facilita muito, porque, por exemplo, se eu for prestar um serviço de R$300, eu não preciso pagar imposto sobre aquele serviço, porque na guia mensal eu já estou contribuindo para o ISS, então eu não preciso. A guia hoje é R$60 por mês, é 55 para o INSS e 5 para o ISS, uma coisa assim. Os valores pode ser que seja um pouquinho divergente, mas se eu não me engano, está R$60 por mês. Então, para quem ia ficar, por exemplo, eu tenho um negócio, assim, uma loja simples na minha casa, para uma pessoa que não vai fazer CNPJ de jeito nenhum, mas vai ficar anos e anos fora do mercado de trabalho, a minha sugestão é que faça o MEI, porque pelo menos você vai estar contribuindo com o INSS. E aí o que eu sei é que é por tempo. É como se eu estivesse trabalhando para uma empresa normal. É por tempo, então eu nem sei mais, porque houve as mudanças, né? 30 anos de trabalho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí, como você paga e tem todas as informações no aplicativo, se você precisar comprovar os pagamentos, no aplicativo MEI Fácil você consegue, né? Caso, por exemplo, eu perdi os meus pagamentos, lá no aplicativo tem. E é só essas duas facilidades que eu acho muito relevante, o fato de você contribuir para o INSS e o fato de você não pagar imposto sobre as notas fiscais, caso você precise fazer. A Silvia também levantou a mão e depois a Gilene. Perfeito, Érica. Essa questão da nota fiscal realmente é muito importante, porque se você não for MEI, você vai ter que emitir como autônomo. E como autônomo, você vai precisar realmente pagar um percentual que pode variar aí de 5% a 10% de ISS, por exemplo, se for prestação de serviço. Olha, na verdade, a gente, para esse evento, a design gráfica que fez as artes, ela fez um MEI, porque ia tirar 20% do valor que ela ia conseguir. Porque a gente ia ter que fazer um RPA. E, gente, como a gente está sendo patrocinado, a gente precisa, todo e qualquer custo que a gente tiver com esse evento, por exemplo, a gente contratou um plano da Google para poder gravar as aulas e depois compartilhar. Todo e qualquer custo a gente tem que registrar conforme a lei. Então, por exemplo, ela poderia tentar conseguir o CNPJ de algum colega, mas não, tem que ser o CNPJ no nome dela. Então, ela precisou fazer ou uma RPA no nome dela, que aí perderia 20% do valor. Silvia, se puder falar... Falo sim. Boa noite, pode ser. Depois a Gilene. Aí a gente encerra para poder também contemplar a outra palestrante, já está aqui, a Marina. Então, é o seguinte, Débora, duas perguntas. Em relação à marca... essa marca, ela tem que ser o nome da empresa que vai no contrato social, por exemplo, de uma limitada. Ela é o nome fantasia ou ela pode ser nenhuma das duas? Essa é uma pergunta. Tá? A segunda pergunta é assim, nesse momento eu estou pensando, eu vou provavelmente prestar serviço de treinamento, né, eventualmente consultoria para organizações, e aí eu tenho uma participação muito pequenininha hoje na representação comercial que é do meu esposo, que na verdade eu estou nela porque era preciso um sócio na época, tá? Eu nem sabia que existia a unipessoal,
É bem recente mesmo. E aí, o que que acontece? Eu fiquei pensando o que que seria melhor, entendeu? Quer dizer, então, agora, sair, né? O que seria melhor agora, já que você falou que existe essa unipessoal? Cada um ter o seu unipessoal, por exemplo, né, limitado, ou eu sair e virar um MEI, ou eu, por exemplo, adicionar um objetivo na empresa, né? Um Por KNAI, exemplo, né? mudar o contrato social, né, digamos assim, para já aproveitar a estrutura que tem, porque eu sou um pouco traumatizada. No passado eu tive uma empresa que era só eu, mas não podia ser MEI naquela época, nem nada, e aí eu acabei fechando porque eu virei CLT, enfim, as coisas mudaram, como você falou, e eu, para fechar essa empresa, foi muito difícil, entendeu? Então, assim, eu tenho até um trauma de ter que abrir de novo outra organização. Então, eu estava pensando, se for realmente nesse caminho, de adicionar algum objetivo para a organização que já existe, da qual eu já sou sócia. O que você acha? Perfeito. Perfeito. Primeiro, Silvia, com relação à marca, cada empresa ela pode ter várias marcas, tá? Então, sua empresa, por exemplo, se vocês vão ter 2 objetivos diferentes, aí vocês podem ter 2 marcas. E as 2 pertencerem à mesma empresa, não tem problema. Ok. Por exemplo, uma marca como a Ambev. A Ambev tem no portfólio milhares de marcas. Ou Coca-Cola, por exemplo, dentro da empresa que administra a Coca-Cola tem várias marcas. E tem identidades que têm apresentações totalmente diferentes. Então, não tem problema. Com relação a segunda pergunta, se não forem tão diferentes os objetivos, e é interessante que você analise também com o contador, se adicionando esse novo KNAI, não vai mudar a tributação. Se não for mexer na tributação, porque com relação à tributação, quando você sai do MEI e vai para uma sociedade, a depender do faturamento, você pode se filiar ao Simples Nacional, que é uma forma mais barata de você pagar tributos também. Não é igual ao MEI, mas é melhor do que se fosse a tributação normal. Então, só verificar com o contador se esse novo KNAI não alteraria essa tributação. Se não alterar e vocês conseguirem fazer uma prestação de contas tranquila, tudo bem. Tá? Agora, se for complicar, por exemplo, aí tu teria que sair da empresa, como tu é sócio, tu teria que realmente sair da empresa para poder conseguir abrir um MEI. Porque enquanto tu for sócio, não pode ter um MEI. E uma representação comercial, ela pode ser unipessoal? Mas ela tem identidade, por que ela precisa de CNPJ? Eu não entendo muito de representação comercial, não é muito... É porque você é obrigada para a empresa que ela representa, entendeu? A empresa exige. Mas eu não vejo nenhum problema ser unipessoal, não. Porque, assim, é a mesma figura jurídica, tá? Entendi. É sociedade limitada, só que é unipessoal. Na época, com certeza, foi quando? Tu lembra quando foi criado? Sei lá. Antes de 2019. Pronto. Sim, com certeza. Só surgiu em 2019. Então, com certeza, foi por isso que não pôde. Então, Entendi. imagino que Ótimo. não tem nenhum empecilho, não. Tranquilo. Muito obrigada, Débora. Nada. Agora a Gilene e depois a gente consegue encerrar, né? Gilene, pode ligar seu microfone, fazer sua pergunta. Tá travado. Boa noite, eu tentando aqui procurar o microfone. Então, Débora, por exemplo, se eu tenho um CNPJ e esse CNPJ está em atraso, como é que a gente faz para regularizar? Isso é MEI? Pagamento. O MEI, MEI. Vocês têm contador? Nunca teve acesso a contador? Não, sem contador. Ainda esse ano, é só você entrar pelo aplicativo e baixar os dados anteriores. Só que aí vai vir com os juros, né? Mas, assim, os juros não são tão grandes para MEI. Agora, se for passado, realmente não tem como fazer pelo aplicativo. Eu tenho quase certeza que você aí vai ter que entrar em contato com o contador para ele ver essa regularização. Mesmo eu sem ter contador, vou ter que entrar em contato com o contador?
É porque ele vai conseguir te passar mais informação e te colocar em contato. Por exemplo, se ele precisar lá pelo portal do MEI, do gov.br, eu imagino que não consiga um contato direto. Então, o contador facilitaria essa tua comunicação. Eu oriento baixar o aplicativo meio fácil, porque lá tem umas opções que é tipo assim, você tirar dúvidas, e lá você pode, entre aspas, contratar um contador só para algumas coisas específicas. E aí é um baixíssimo custo comparado a realmente contratar um contador. Entendi. Só isso mesmo, a dúvida. Perfeito. Obrigada. Tá no mudo, Érica. Eu queria muito agradecer a presença da Débora. Ela foi muito, me atendeu muito bem, né? Quando eu falei com ela, que eu falei pelo Instagram. Mas, assim, eu percebi, na verdade, que, no geral, as pessoas que estão trabalhando muito com o Instagram já estão fazendo isso de uma forma muito mais humanizada. Então, você realmente consegue contato com as pessoas que vocês estão falando, né? Com as empresas. E aí, se vocês tiverem algumas outras dúvidas relacionadas a MEI ou então a outros tipos de contrato social, outras modalidades, vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp, que aí eu converso com ela e aí a gente tenta tirar todas essas dúvidas, tá certo? O grupo do WhatsApp vai ficar aberto e eu converso com ela posteriormente. Muitíssimo obrigado, Débora. E aí, se você quiser falar alguma coisa, se não, eu vou encerrar a gravação, porque eu separo as gravações para poder, depois a gente vai postar com a interpretação de Libras, que a gente não conseguiu que ela fosse Simultânea, né? Simultânea, então a gente vai incluir depois na gravação para quem outras pessoas, mas a gente não teve nenhum inscrito surdo, na verdade, mas aí para posterior, né, outras pessoas terem acesso. Perfeito. Eu queria só agradecer o convite, a oportunidade, as perguntas, também a tua participação também, Érica, porque a tua participação é bem mais prática. Eu trabalho com empresas, mas eu trabalho mais com sociedades, né? MEI realmente é mais de estudo. Então, faz muita diferença você estudar a lei e você viver na prática. Então, foi rico também esse diálogo que a gente teve aqui. Muitas questões sabem, inclusive, melhor do que eu. Então, muito obrigada também.